Evandro Guedes de volta ao mundo dos concursos públicos, é isso mesmo, para alegria de muitos e para desesperos de outras muitas pessoas e empresas, parece que o Evandro Guedes está sinalizando seu retorno ao universo dos concursos. Está tudo meio ainda nas entrelinhas, mas ele já deu alguns indicativos, já fez alguns comentários em vídeos seus, informando que vai aos poucos retornar ao mundo dos concursos e com muita polêmica, não dava para não ser polêmico. Ele voltou aí com aquele discurso do Velho Testamento, brigando com o seguidor, brigando com gente em live. E vou fazer a análise, o react de dois vídeos. Um vídeo em que ele menciona o seu retorno ao universo dos concursos, ali aos poucos, disse que vai fazer uma conta reserva. E aí, junto com o Paulo Benites, né, inclusive sigam o Paulo Benites, motivação, cara, muito legal para concursos policiais, PRF, enfim. Junto com o Paulo Benites divulgando um novo curso, uma nova empresa, um novo preparatório, inclusive já está convidando professores para fazerem parte desse curso Operação Concursos, né? Eu vou colocar aqui o vídeo em que o Evandro menciona aqui, deixa eu colocar o vídeo no começo. Era o patrocinador 01 do Brasil para concursos de Polícia Federal Rodoviária. Eu saí, o que acontece? Caiu por mais da metade, bem mais da metade caiu. Até vocês que são profissionais da área de concurso público, vocês deviam me agradecer, cara, porque... E ficar triste com a minha saída. Que até vocês pararam de vender porque eu saí. Mas eu me comprometo em abrir um canal específico do YouTube, começando do zero, para falar sobre concurso público. E eu tenho um Instagram reserva que eu vou acabar usando para dar dica, para te ensinar a fazer o certo. Você já reparou que eu saí da internet tem 2 anos e meio, né, que eu saí da empresa e eu não falo mais concurso. Quando eu era o patrocinador 01 do... Então, aqui é o vídeo postado pelo Paulo Benites em que o Evandro Guedes fala que vai abrir uma conta reserva dele para falar sobre o concurso, começando do zero, até porque o Instagram dele, cara, para quem não conhece o Evandro Guedes é talvez a maior referência que se tem em concursos públicos de carreiras policiais, tá? Ele não... Opa, sumiu aqui. Ele não tem histórico, né, de ser referência em outras áreas. Então, a referência dele é a área fiscal, a área policial, porque ele foi policial militar do estado do Rio, depois foi policial penal, e ele afirma que foi aprovado em outros concursos aí, de Polícia Federal, enfim. O que acontece? Aqui no discurso dele você percebe que aquilo que ele sempre demonstrou ter, né, uma personalidade forte, né? E aqui eu não estou passando pano para ele, eu concordo com muita coisa que ele fala e também discordo de muita coisa. Aqui, o objetivo não é, cara, vulnerar a imagem de ninguém, pelo amor de Deus. Eu quero analisar porque meu público é, em grande parte, consumidora ou consumiu muitos conteúdos dele. Eu dei aula na Alfacom em uma época, em 2017. Vou falar um pouco da experiência que eu tive lá. Na época, o Evandro era o CEO da empresa e encontrei ele uma vez lá dentro dos estudos do Alfacom em Cascavel. E para mim a experiência pessoalmente com ele foi boa, foi positiva. Então, vamos lá. Aqui a gente percebe, mas também eu não posso deixar de dar minha opinião, né, em algumas coisas aqui. Ao mesmo tempo também que eu entendo que muitas das contradições dele também são contradições nossas, do nosso dia a dia. Então, eu não posso julgar o Evandro sem também fazer uma autoanálise minha. Em alguns momentos também eu me comporto de uma forma que não agrada às pessoas. Então, eu estou fazendo uma análise dele, mas também faço as minhas próprias análises da minha própria conduta. Mas vamos lá. Ele fala assim, ele fala que ele era o patrocinador 01 e que, graças a ele, os concursos públicos de carreiras policiais ainda viviam, as pessoas faziam concurso público por conta do discurso dele, e eu concordo, em grande medida, não totalmente. De novo, a tela saiu aqui, desculpa. Em grande medida, eu concordo com ele. De fato, ele era um impulsionador de concursos de carreiras policiais. Ele rodava o Brasil com um discurso inflamado, né, bastante contundente sobre a história dele. Ele saiu lá de baixo, teve uma história bem caótica na vida dele. E como ele ascendeu socialmente, como ele conseguiu chegar
na Polícia Penal, depois de várias tentativas, várias histórias. Ele é muito bom de contar história, né? Ele é muito bom de florear a história, transformar uma coisa, às vezes, que foi muito simples em algo grandioso e contar essa história para as pessoas. Então, realmente, você não pode negar a grandeza do Evandro Guedes nesse aspecto, né? De ser um bom comunicador, um cara que vai na raiz, que é um bom orador, um bom motivador, uma palestra motivacional sensacional. Se a forma como ele encara a vida, como ele expressa os sentimentos dele, até os monstros que habitam a mente dele, né? Os traços de personalidade dele incomodam muita gente, aí já é outro fator, né? Se ele, de alguma forma, te desagrada por esses traços, aí realmente cabe a você que não gosta deixar de seguir ou bloquear qualquer conteúdo dele. Eu, por exemplo, não sigo ele, né? Mas admiro o trabalho dele. Mas eu não me interesso pelo conteúdo que ele divulga, pelas coisas que ele fala. Mas não deixo de respeitá-lo, tá? Do mesmo modo que eu não gosto de receber vídeo de dancinha e eu botei no meu Instagram que não queria receber nada sobre dancinha, sobre funk, sobre essas coisas aí. E não recebo. Então é muito como você se comporta, tá? Eu acho que tem muita gente que odeia o cara, mas continua consumindo o conteúdo dele e falando mal. E falando mal, mas continua consumindo o conteúdo. Mas vamos lá. Ele fala aqui e demonstra uma certa também arrogância, né? Um traço da personalidade dele. Isso você não pode. Quem conhece um pouquinho o Evandro aí, né, já percebeu que ele tem um traço muito grande de narcisismo, né? Um narcisismo de autocentrar todas as qualidades do mundo para ele. Ele é sempre o melhor, ele está sempre acima de todo mundo, ninguém presta, só ele tem o melhor curso, a melhor aula. Os professores que davam aula para ele, todos aprenderam a dar aula com ele, ele ensinou todo mundo, enfim, sempre foi assim. Então, é o perfil dele. Por que eu tô falando isso aqui dele? Cara, porque ele é referência. Ele é referência para muita gente. E ele tá voltando ao mundo dos concursos. Repito, muitas qualidades. O cara, o que ele fez, a empresa que ele montou, hoje eu moro aqui perto de Cascavel, eu passo lá em frente ao prédio lá, no centro de Cascavel, e o prédio fechado, a empresa praticamente faliu, está em processo de recuperação judicial, e é doloroso ver aquela estrutura que eu conheci pessoalmente lá num prédio abandonado. Para o que ele construiu, para o que ele plantou e ele colheu, cara, absurdo, né? O cara que saiu lá de baixo e construiu um império, um curso que foi por muito tempo referência, que hoje não é mais, tá? Aí eu quero mostrar para vocês aqui, ele falando aqui esse vídeo, né? Ele falando que vai voltar para o mundo dos concursos. Só que assim, tem um outro vídeo aqui de uma live que ele fez no YouTube, em que ele, acho que poucos dias depois que ele soltou esse vídeo aí, né? Ou antes ou depois, mas muito próximos os dois vídeos, e que ele fala mal do concurseiro. Então tá aqui o Vitor faz um corte no ao vivo que diminui o vídeo. Aí é o seguinte, galera. Eu vendia curso pra caramba. Era a minha empresa. E qualquer coisa que eu vender, eu vou fazer e vou entregar bem feito. Eu passei em 12 concursos públicos, abri uma empresa. E, não, Vitor, tá falando mal sim. Tem um cara no Instagram falando um monte de besteira. Vendia curso a 7 mil, tá falando mal sim, você é maldoso. O seu nível de mentalidade é baixo, o seu nível de conhecimento da vida é baixo, e teoricamente você vai ficar pobre se você não mudar isso. Você vai ficar na merda. Você vai ter aquela mulher gorda, você vai ficar gordo, você não vai ganhar dinheiro, e você vai ficar igual provavelmente seus pais, porque esse comentário é comentário de pai. É comentário de gente que não tem a capacidade de falar. É um cara ruim. É só sobre isso. Eu não tô diminuindo ninguém. Ó, quem é quarta camada de consciência? Deixa eu explicar pra vocês. Quarta camada de consciência, vou falar sobre camadas. Quarta camada de consciência é o vitimismo, o reclamação e mente limitada. Essa é a quarta camada. Que acredita em cara nada a ver na internet. Tudo quarta camada. Tudo cara. Engraçado, né? Ele não muda esse traço, né? Sempre foi assim, quem acompanhava o Evandro Guedes ali na época áurea dos concursos, e aí ele saiu dos concursos e foi ser coaching, enfim, gestor financeiro, enfim. Lembra que ele sempre usava esse mesmo discurso, né? Todo mundo que não rezava na cartilha dele, quando ele tinha essa base de seguidores mais ativa, cara, ele jogava a base de seguidores deles contra qualquer pessoa. Ele cancelava a mesma pessoa. E aí fazia questão de ir lá nos stories chamar de gordo, falar mal, xingar e tal. Então ninguém pode questionar ele. Mesmo ele tendo consciência de que se coloca numa posição, se colocava, né? E ainda se coloca numa posição de destaque,
Ele não aceitava crítica, né? E quem o criticasse era imediatamente cancelado, literalmente. Então tinha dó, às vezes, das pessoas que ousavam questioná-lo. Ele não só contestava de forma respeitosa ali no diálogo, ele atacava mesmo, até parecia como uma milícia digital, né? Utilizava essa base de seguidores mais agressivos, mais aguerridos, e atacava, humilhava mesmo a pessoa, né? Enfim, então é um traço e aparentemente não mudou muito. Tem uma live aqui, e esses coaches, eles usam umas expressões, né? Quarta camada de consciência, terceira, sexta camada de consciência. Sabe essas expressões bonitas que eles criam ou transformam, sei lá, expressões em português em coisas em inglês para parecer mais cult, né? Tipo, esses dias eu fui comprar aqui pro meu restaurante, fui comprar, tô cotando aqui, anéis de cebola. Aí os caras chamam de onion rings. Cara, que porra de onion rings é? Anel de cebola. Pra que chamar de onion rings pra ficar mais caro? Sabe? É umas coisas, quarta camada de consciência. Sei lá em qual camada que eu tô, o que importa é que eu tô bem, tô com saúde, tô feliz, tô vivendo, entendeu? É mais uma forma de fazer você se sentir mal, tá? Essa é a verdade. E não é só ele que faz isso, tá? Pablo Marçal, essa galera aí. Inclusive, muita coisa do Pablo Marçal eu vejo no Evandro, assim, também. Mas, enfim, você pode discordar de mim, tá tudo bem. Aproveita os comentários pra fazer aí. Ah, tá. E eu não tenho medo, não, tá? Com certeza ele vai ver esse vídeo. Apesar de eu estar aqui falando que concordo com ele em muita coisa, tudo que eu discordar é bem provável que ele vai me atacar. E tá tudo bem, vai me chamar de feio, vai me chamar de sei lá o que que ele vai chamar. Fica à vontade, Evandro. Você só aumenta a minha audiência também. O que eu ia falar aqui? Até o Volts, né? O Guilherme Volts fez um vídeo, cara. Inclusive, eu fiquei de cara com o vídeo dele. Vou até colocar na descrição o vídeo do Volts, em que ele mostra lá casos escabrosos, assim, de ações trabalhistas, né? Denúncias lá e botou o número dos processos. Achei bem corajoso por parte do Volts. Mas vamos lá. Que não vai vencer. Quinta camada é a camada do orgulho, o babaca, tá? E sexta camada é a camada do, cara, eu vou resolver, quero ficar rico e tá tudo bem, eu quero ter uma vida foda. Essa é a sexta camada. O problema é que a maioria de vocês é quarta camada, é porque vocês querem ser quarta camada. Cara, a pergunta é, você quer, eu vou dar uma aula só sobre camadas de personalidade, tá? Em níveis de consciência. O que você quer? Tá na sexta camada, que é o cara que resolve ficar rico, ou tá na quarta camada, no vitimismo e do reclamão? Mano, a parada é a seguinte, a minha vida inteira, eu trabalhei, eu ralei, eu fiz, eu vou continuar abrindo quantas empresas eu tiver que abrir. Ué, vocês são só chatos, vocês são um bando de chato. Foi um careca na internet falar mal de mim. E, cara, o cara é feio, o cara tem problema, mano. O cara é cheio de problemas emocionais. Eu saí tem 2 anos e meio, o cara tá apaixonado em mim, mano. Ou seja, é falta de nível de mentalidade, é falta de nível de... A psicologia, né? Fala muito sobre isso, a projeção. E aqui eu não sou psicólogo, pelo amor de Deus. Estou fazendo aqui uma análise bem superficial do assunto, mas o que eu já li, o que eu já pesquisei e alguns anos de terapia me ajudaram a entender como a gente projeta no outro aquilo que nós não vencemos em nós mesmos, tá? Você pode considerar uma psicologia barata, mas é, é, um- é uma, é uma abordagem interessante da psicanálise e da psicologia. Ele fala aqui que tem um cara que tá falando mal de mim na internet e tal, que tem problemas emocionais e tal, é gordo e tal. Cara, o que que isso tem a ver, sabe? O que que isso tem a ver? E ele quer dizer aqui, vocês vão ver no vídeo, não vou cortar, que quem estuda para concurso, na cabeça dele, né, tá na quarta camada e tem que sair da quarta e ir pra sexta, tem que empreender e tal. Pô, mas tu acabou de dizer que vai voltar a falar sobre concurso, vai começar a falar sobre mentalidade de concurseiro e tal, mas tu tá falando mal do concurseiro. Ainda bem que a maioria das pessoas tá na quarta camada. Imagina se todo mundo tivesse na sexta. O mundo não ia aguentar, todo mundo milionário, ganhando muito dinheiro, consumindo muito, comprando tudo o que queria. O planeta não ia aguentar, sabe? Não tem como tá todo mundo na sexta camada, é impossível, entende? Então, beleza, você chegou na sexta camada, parabéns. Mas você esteve a maior parte da sua vida na terceira, você conta a sua história. E olhando a história dele, você vê que ele ficou a dois, dois terços da vida dele na terceira, quarta camada também, estudando para concurso, sabe? Ele falava que tinha 3, 4 empréstimos consignados quando recebia o salário, não sobrava nada. Ele conta que vendeu um carro cheio de problema para um colega e o carro quebrou no meio.
E as pessoas romantizam essa história, né? Enfim, então, eu também tenho os meus problemas, cara. E nem por isso eu vou ficar atacando as pessoas na internet, usando a minha trajetória, a minha fama, onde eu cheguei, pra humilhar ninguém, pra pisar em ninguém. Então, eu olho com certo receio esse discurso do Evandro, que parece contraditório. E assim, ó, desejo que, se ele retornar de fato ao mundo dos concursos, ele consiga, assim, ajudar muitas pessoas. Mas que ele, pô, mude aí esse discurso e seja mais coerente, né? Até com a própria história dele. Não dá para você querer voltar para um dos concursos e continuar falando mal do concurseiro, dizendo que o concurseiro está na quarta camada. Enfim, é contraditório, assim. Não sei, talvez a empresa dele não esteja dando tanto resultado como ele imaginava lá do coach financeiro, e agora ele quer voltar para os concursos porque, opa, eu não estou faturando tanto, não sei, não tenho aqui o faturamento dele. Consciência, falta de nível de coerência, tá? Então, o que eu quero de vocês que estão me seguindo aqui? Hoje eu não falo mais de concurso público, não indico mais, tá? Eu indicava na época por 2 motivos. Eu passei em 12 concursos públicos, era a empresa que eu tinha, era o que eu podia contribuir com todo mundo, e eu contribuía dando bons cursos, os mais objetivos possíveis, tive milhares de alunos, ganhei muito dinheiro com aquilo lá, vendi muito, entreguei muito, fiquei muito rico. Saí de lá, que eu não estou mais na empresa, tem 2 anos e meio, nem sei falar mais de concurso público. O que eu sei é o seguinte, tem coisa muito melhor, muito melhor. Eu vou fazer um podcast com um menino de 19 anos que vende 3 milhões pelo Marketplace todo mês. E você fica batalhando aí 2, 3 anos para fazer um concurso público, você explode, né? Fica trabalhando na CLT. Eu vou mostrar para você, ponto a ponto, em como em 3 meses você está vendendo de 10 a 20 mil reais de casa do seu quarto, trabalhando 2 vezes menos do que é o tempo que a galera estuda, gasta para estudar. Você fica pobre no Brasil se você quiser. Só se você quiser. Só se você quiser, mais nada. Tá? Só se você quiser. Que você fica pobre. Agora, Meu Deus do céu, só se você quiser que você fica pobre, então, caramba, velho. Ok, a gente sabe a mentalidade do brasileiro é um pouco tacanha mesmo. Um pouco não, é muito tacanha, mas só se você quiser. E por que ele não conseguiu sair da pobreza antes, né? Sabe? Por que ele não saiu lá quando ele estava quebrado? Porque não era o momento, ele não tinha experiência ainda suficiente para conseguir. E a maioria das pessoas está vivendo sua jornada. A maioria das pessoas vai demorar um pouco para entender certas coisas. A maioria nem vai entender. E tá tudo certo, cada um vive sua jornada. Cara, tem coisa melhor do que você ter paz, você ter tranquilidade, estabilidade. Eu não tô mais no serviço público hoje, mas estive pela maior parte da minha vida. Eu entrei no serviço público com 18 anos. Eu passei na minha primeira prova com 17. Eu, Ari. Então, nunca assinei carteira de trabalho. Eu nunca trabalhei na iniciativa privada. A minha primeira experiência na iniciativa privada foi como professor, como empreendedor. E eu saí do serviço público porque eu percebi, cara, eu não consigo conciliar as duas coisas, né? E eu queria ter tempo de qualidade para viver uma vida mais leve e tal. E o serviço público me tirava isso. Porque eu tinha que estar todo dia batendo ponto, no horário certo e tal. Enfim, mas eu não saio atirando contra os servidores públicos e contra o serviço público. Eu acho que é uma fase. Como eu comecei muito cedo a estudar, desde 17 anos, cara, passando em concurso, pô, só foi graças a isso que eu estou aqui hoje. É graças a essa jornada, essas experiências que eu tive, essas pessoas que eu conheci, a tudo que eu passei, que eu amadureci. Eu não posso falar, sabe, cuspir no prato que eu comi aí. Enfim, não sei, é contraditório, assim. Então, repito, é um cara, assim, que eu considero uma referência extraordinária, mas tem suas contradições. E por estar retornando ao mundo dos concursos, eu preciso, né, questioná-lo sobre isso. E aí, Evandro, você realmente concorda que serviço público, que servidor público concursado, concurseiro, está na quarta camada e você quer ajudar pessoas a passarem concurso, ou você não concorda? Então, tipo assim, eu acho que tem que ser mais realista, tá? E assim, cara, tem um cara chato que eu vou bloquear ele, ó, mas ele tá no meu Instagram, mas eu vou deixar isso aqui anotado. Ele falou assim: devolve todo o dinheiro, não gasta contigo com o sonho do concurso. Mano, eu não vendo sonho, não. Eu quero que seu sonho se exploda. Você, seu sonho em concurso, não é sonho de nada, não. É passar e pagar as contas, pô. Se fosse sonho, animal, você não. Deixa eu bloquear o cara aqui. Galera, eu vou bloquear ele aqui, ó. Tu ficou rico em cima de curso? Lógico que foi que eu fiquei rico em cima de curso. Lógico que eu fiquei. Ué, eu vendia curso preparatório, eu entregava conteúdo. O médico entrega consulta, é conteúdo, pode ser online. O engenheiro entrega como fazer uma casa. O arquiteto, o
personal, mano, conteúdo, é tempo gravado. Inclusive eu vou lançar outro curso aqui para topo de funil, não para os meus empresários que estão comigo na base, que é o que dá os milhões de reais, são as minhas mentorias. Eu fiz 30 milhões de reais ano passado. Na verdade, Parece muito aquele discurso lá da época que ele viralizou, né? Jogou um apagador na cabeça do aluno. Ele falou que o carro dele valia mais que a vida do cara. Então, tipo assim, complicado, né? E aí ele fala, eu não quero saber do teu sonho, eu quero saber só de ganhar dinheiro e tal. Complicado, né? Os- o valor material, né? Os bens estão acima da vida, né? Da dignidade das pessoas, assim. Então, eu tive uma outra educação, né? Eu tive uma outra educação. Eu tive uma formação muito cristã, assim, né? Desde pequeno, minha família, igreja, valores. Então, na minha visão, o valor humano, a gente, as pessoas estão acima dos bens, né? Estão acima dos interesses. Então, se eu perceber que eu tô indo num caminho que, pô, isso aqui fere os meus valores, fere os meus princípios, eu vou pausar, eu vou diminuir, eu vou falar, opa, não tô indo no caminho certo. Mas aqui, pelo que o Evandro falou aqui, pelo histórico dele, assim, o humano tá abaixo, né, do valor das coisas, né? Ok? É o pensamento dele, né? E eu não tô tirando nada de contexto, ele falou aqui. Vocês viram o vídeo aí, tá? 25 mais 5 de curso. Né? Então, grande, pra você ter uma noção, fiz 5 milhões de cursos ano passado e 25 milhões de mentorias. Então, o que faz a diferença mesmo no caixa é a mentoria. Curso eu classifico como topo de funil e trago vocês. Deixa eu bloquear esse otário aqui que ele fica falando sozinho. Eu não vou ter que bloquear depois. Ó. Tá, depois eu bloqueio ele aqui. Peraí, depois eu bloqueio. Se o Vitor não conseguir bloquear, depois eu bloqueio o cara aqui. Mas basicamente é assim. O que você tem que fazer? Você tem que ter nível de maturidade. Eu vou dar 5 dicas aqui para nível de maturidade e depois eu vou para as leis, pode ser. Primeiro, galera, para de ficar julgando o curso, o que as outras pessoas fizeram. Tipo, eu não tô falando mal do concurso público, não. Você quer fazer, você faz. Os caras, mano, não tem como eu entrar na cabeça de um cara que não quer ouvir. Eu tô dizendo que hoje eu ensino você a empreender, mas eu mesmo fui policial de todas as esferas e eu saí. Se fosse bom, eu tinha ficado. É só sobre isso. Tá? Então, eu tive as maiores, na época que eu trabalhava, eu tive as maiores aprovações do Brasil, eram minha. E tá tudo bem. Cara, isso aqui dele falar que foi policial de todas as carreiras, não sei, acho que não é verdade, né? Ele só foi policial militar e policial penal, né? Que era agente penitenciário federal. Ele fala que foi aprovado na Polícia Federal Rodoviária. Acho que ninguém conseguiu provar isso ainda, né? Não sei. Acho que o Juliano, um dia desse numa live, ele falou que o Evandro nunca foi aprovado na PF. Eu não sei, não verifiquei, não encontrei, né? Não fui buscar, não sei. O Juliano Yamakawa, né? Que foi professor do Alphacom, ele fala que o Evandro não foi aprovado na PF. Não sei. Não posso afirmar, né? Porque eu não fiz essa busca ativa. Enfim, ele mesmo, o Evandro, fala que foi reprovado em exames psicológicos da polícia, pelo menos 2 vezes ali. Então, tem algumas questões aí que precisam ser vencidas, né? Mas quem sou eu, né? Quem sou eu pra julgar isso aí? Na época que eu trabalhava na Alphacom, eu trabalhava não, eu dei aulas lá, né? Olha de novo a tela preta aí. Na época que eu dava aula na Alphacom, eu gravei algumas matérias de legislação administrativa, né? Cara, eu acho que era um ambiente muito tóxico, sabe? Era um ambiente muito tóxico do ponto de vista da equipe mesmo. Existia um clima muito pesado lá dentro, eu sentia. Porque eu já tinha dado aula em outras empresas e era sempre muito amistoso o clima das pessoas em outros lugares, né? O professor era tratado ali com um maior respeito, né? As pessoas conversavam numa boa. E eu percebi que dentro do Alphacom existia um ambiente muito de competição entre os próprios funcionários, assim, entre setores e uma perseguição também com professores, sabe? Então, tipo, sei lá, eu tava gravando aula, se eu pausasse o vídeo pra tomar uma água, eles me chamavam a atenção. Sei lá, se eu usasse ali alguns minutinhos do estúdio pra responder uma mensagem no celular, eles me chamavam a atenção, tinha alguém fiscalizando na câmera. Era um ambiente meio tóxico. Eles pagavam um valor bem maior do que a média de mercado para o professor, mas existia um ambiente de competição muito grande. Então, posso falar isso porque eu vivenciei essa realidade. E o vídeo do Volts meio que corroborou isso que eu falei, né? Ele falou lá que existia
uma cobrança excessiva por metas, né? Humilhações e tal. Então, aparentemente, as pessoas estavam lá dentro meio que acuadas, né? Com medo de não conseguir desempenhar e de serem chamadas a atenção. Não sei, eu sei que a empresa está em recuperação judicial. E ok, gente, isso acontece, tá? Isso acontece. Tem muitas empresas. A minha empresa mesmo já chegou numa fase que eu fiquei num momento crítico, né? Fui processado, tive um processo trabalhista de uma menina que eu ajudei, tá? Que eu ajudei mesmo, cara, eu dei a mão pra ela. Contratei ela como PJ lá na empresa, pagava o dobro do valor que ela ganharia como, como CLT, sabe? Entregava para ela vários trabalhos de recurso, por exemplo, eu não fazia recurso, eu dava para ela, ó, faz o recurso aí, eu não quero nada. Pega teu valor lá, indicava ela, usava a minha base para indicar ela, e ela começou a faltar, não respondia mais, não desempenhava mais, e eu falei, ó, não quero mais. E ela me processou, fez uma ação trabalhista. E lá se foi quase 60 mil reais. 60 mil reais, professor de redação aqui, faturamento baixo, é muita coisa. Então, assim, acontece, você levar processo. Mas foi por conta, ela quis reconhecer o vínculo trabalhista, mesmo ela tendo ficado com um contrato comigo, né? Contrato PJ, tudo assinado, ela concordou com as cláusulas e mesmo assim me processou. Acontece. Mas pelo que eu vi ali, né, dos processos que o AlphaCon tem ali, dos depoimentos, né? Era muito mais assédio mesmo, assédio moral e tal, as coisas bem pesadas. Então, galera, o que é que vocês falam, o que é que vocês acham dessa realidade, do retorno? Eu acho que vai ser legal, vai movimentar o mercado. Sim, o Evandro, sim, chama atenção, movimenta o mercado, mas não tanto como ele fala. Ele fala que metade das pessoas faziam a prova por causa de mim. Não, não é tanto assim também, né? Também não vamos exagerar, mas sim, ele faz falta, sim. A gente poderia faturar mais se o Evandro tivesse no mercado, sim, concordo. Mas ele é um cara meio tóxico. Você precisa ter um certo olhar crítico com base nas coisas que ele fala, tá? E nas contradições, mas ao mesmo tempo é um grande empreendedor no mundo dos concursos públicos, tem que ser respeitado por ser um líder nesse aspecto, né? De criar produtos que chamaram a atenção. Mas é isso, gente. Quero que você se manifeste. Aqui, total respeito às pessoas, mas eu não posso deixar de analisar essas contradições. Forte abraço, tamo junto.